a presença do nosso Deus. Agora é muito importante nós estarmos atentos para ouvir Deus falar com cada um de nós. Agora esquece, a roupa ficou no varal, já era. Agora já era. Então esquece os problemas, as coisas, que o mais importante agora é ouvir a palavra do nosso Deus. Então eu quero convidar para vir aqui à frente para pregar a palavra do nosso Deus. A pastora vai estar ministrando hoje a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, igreja. A graça e a paz. Você está feliz com Jesus? Eu também. Com Ele nós sempre temos que estar felizes, não é? Porque Ele é o nosso Salvador. Então, você que trouxe aí a sua Bíblia, a sua espada, segure ela na sua mão. Já vai intercedendo aí, pedindo para o Pai falar com você, abrindo o seu coração. E abra lá no primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo número 22. Gênesis 22. Isso mesmo, vai glorificando aí. Para Deus abrir a porta da palavra para nós. Amém? Vem com o maná dele. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, o versículo de 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim: E depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou. O que significa abardou, pastora? Colocou a sela no seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, o seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Agora vai lá no versículo 9, pula aí um pouquinho. A palavra de Deus diz assim: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Vai lá no versículo agora 15. Diz assim: Então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Glória a Deus. O título da mensagem de hoje, amados, é Depois dessas coisas. Guarde aí no seu coração e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela sua presença maravilhosa no meio de nós. Quero agradecer, Senhor, por ser um Deus tão fiel, tão amoroso,
tão, Senhor, amoroso, que preparou, Senhor, esse maná para nós nessa noite. Preparou, Senhor, essa porção. E nós estamos aqui, Senhor, como Maria, prostrados aos seus pés. Nós queremos a parte, Senhor, que nos cabe, a parte boa. E nós sabemos, Deus, que a tua palavra nos assegura que essa parte não nos será tomada. Deus, a sua palavra não volta vazia. Ela produz, Senhor, em nós frutos. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos ser árvores frutíferas, que nós venhamos dar frutos e que esses frutos venham permanecer para a glória e honra do teu santo nome. Fala conosco nessa noite aquilo que o Senhor quer falar. Nos ensina, nos molda, nos transforma, nos limpa. Faça o que apraz ao Senhor. Mas que nós não venhamos sair daqui, Deus, da mesma forma que nós entramos. Que nós venhamos sair daqui alegres. Porque assim a sua palavra nos assegura. Como essa chuva que cai na terra e produz nela frutos, assim será na minha vida e na vida dos meus irmãos. Com alegria nós sairemos desta igreja nessa noite. Eu profetizo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, essa palavra eu creio que muitos já ouviram pregação sobre ela. Eu também já ouvi. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova, né, a cada dia. Porque o autor, ele sempre está presente quando nós buscamos a palavra dele. E quando eu li e o Senhor ministrou no meu coração, ficou forte no meu coração esse início desse versículo que fala depois dessas coisas. E eu tentava ir para frente, para a parte do sacrifício, para entender o que Deus queria falar, mas Deus repetia, depois dessas coisas. Então eu entendi que ele queria que eu buscasse depois do quê? Que Abraão foi provado. Então eu fui buscar, amados. A leitura que nós fizemos aqui é no capítulo 22, e o Senhor me levou a ler o capítulo número 21 inteiro, para entender depois de que coisas Abraão tinha sido provado. E a primeira coisa que eu vi lá no capítulo de número 21 é que Deus tinha cumprido a promessa dele na vida de Sara e de Abraão. Como assim, pastor? Para você que não se recorda, qual que era a promessa de Deus? Que de Abraão faria uma grande nação. E eles já eram velhos, avançados em idade. Abraão estava ali com 99 anos, quase 100, e Sara estava ali com 89, quase 90. E Sara então engravidou, gestou ali Isaac, passou-se 9 meses, o filho da promessa nasceu. Imagina a alegria que teve naquela casa, a festa que teve e o testemunho que foi para todos aqueles que estavam ao redor. Abraão com 100 anos, Sara com 90 e sendo pais daquele que depois dele viria uma grande multidão. A alegria tomou conta ali não só daquela família, mas de todos aqueles que participavam daquela família. Como eu sempre digo para a igreja, amados, quando nós somos abençoados, automaticamente todas as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas também. E seguindo aí no capítulo de 21, a palavra do Senhor diz que ao 8º dia, Isaac foi circuncidado, conforme a palavra do Senhor pedia. Passou-se mais um tempinho, o que aconteceu? Ele desmamou. As mães que estão aqui sabem, a cada passo que um filho dá, a cada progresso que ele faz, a alegria que é na casa. E não foi diferente na casa de Abraão. A palavra do Senhor diz que quando Isaac desmamou, o que o pai coruja fez? Deu um grande banquete. Participou todos aqueles daquela comunidade, meu filho desmamou, vai começar a comer, está crescendo, está saudável, quero compartilhar com vocês. Fez uma festa, deu um banquete. Passou-se mais um pouquinho, a palavra do Senhor disse que Isaac foi crescendo, saudável. Só que nós sabemos que por um momento da vida, Sara se rendeu ao quê? À ansiedade. E mesmo sabendo da promessa do Senhor, ela cometeu ali um equívoco e se adiantou pedindo para que a serva dela se deitasse com Abraão. Se vocês se lembram bem dessa passagem, Agar. E o que aconteceu? Num determinado momento ali da adolescência, de Isaac e Ismael, os dois começaram a se estranhar. E Ismael começou a zombar de Isaac. Se coloque no lugar de Sara, você mãe, vendo ali uma pessoa oprimir o seu filho dia após dia. Sara, mais do que depressa, chega em Abraão e fala, Abraão, não dá mais. A situação está insustentável. Não tem como mais Ismael e Isaac ficar na mesma casa. Eu te convido a convidar o seu filho a ir embora. Mande embora Agar e Ismael. Você, pai, que está aqui nessa noite,
Você, mãe, que já tem um filho, se coloque no lugar de Abraão. Imagina como ficou o coração daquele pai. Porque os dois eram filhos. Um era filho da promessa, mas o outro tinha o sangue dele. Imagina um pai ter que mandar um filho embora. E ele ficou ali incomodado, ele ficou ali entristecido. Mas Deus visitou Abraão, diz a palavra, e diz: Abraão, descansa o seu coração. A sua descendência será multiplicada através da promessa de Isaac. Mas Ismael tem o seu sangue, eu vou abençoar ele. Também vou fazer dele uma grande nação. Então agora, obedeça aquilo que Sara está falando. Mande embora Ismael e Agar. E assim fez. A palavra do Senhor diz que ao amanhecer, ele prepara ali a trouxinha do filho, água, e manda eles para o deserto. E no deserto, num determinado momento, aquela água vem a acabar. Agar se desespera. Mas a palavra do Senhor diz que ouviu a voz de Ismael. Providenciou a água. A água é o quê, amados? É a vida. E a palavra do Senhor diz que Ismael cresceu forte, se tornou um flecheiro. E passou-se um tempo, ele veio a se casar. Olha quantas coisas aconteceram na vida de Abraão. O que eu vejo? Depois de um determinado tempo, a palavra do Senhor diz que Abraão faz aliança com Abimeleque. E Abraão passa um tempo ali naquela terra. E depois de passar algum tempo, ele planta ali uma tamargueira e invoca o nome do Senhor. O que eu vejo, amados, em todo esse capítulo de número 21? Assim como na minha vida e na sua vida, muitas coisas aconteceram. Anos se passaram. E teve dias de paz e teve dias de guerra. Teve dias de choro, mas teve dias de alegria. Teve dias de luto, mas também teve dias de festa. Então, vire aí para o seu amigo que está do seu lado e pergunta: como estão sendo os seus dias? Você está sorrindo ou você está chorando? Amém? Nós somos indivíduos, individuais. Cada um de nós está passando por uma determinada fase da vida. Talvez uns estão aqui sorrindo com os olhos, porque a máscara não dá para ver muito, mas o coração está chorando, né? Deita ali a cabeça no travesseiro e fala: Senhor, o que eu vou fazer? Muitos, às vezes, pedem até a morte, por falta de sabedoria e de ter fé nesse Deus tão grandioso. Então, a palavra nos mostra aqui que, independente da fase que nós estamos passando, Deus está conosco. Deus tem nos olhado, Deus tem nos ouvido. E mesmo quando a gente não pergunta para Ele, Ele nos traz a resposta. Porque ali, quando Abraão estava aflito por conta do filho, que teria que se despedir do filho, Deus fala para ele: Abraão, acalma teu coração, eu vou cuidar dele. Porque, na verdade, amados, nada é nosso, nem os nossos filhos, tudo pertence a Ele. Então, que nós venhamos confiar nesse Deus tão poderoso. E nesse mesmo capítulo de número 21, amados, em nenhum momento fala que Abraão ofereceu sacrifícios a Deus. Que Abraão entoou louvores, ofereceu sacrifício com aroma suave ao Senhor. Em duas oportunidades, Deus fala com ele. Na verdade, uma Deus fala, Deus toma a iniciativa. Em outra oportunidade, Abraão invoca o nome do Senhor quando ele planta aquela tamargueira, mas não oferece adoração. Então, o que Deus faz? O que Deus quer de cada um de nós, a todo tempo e a todo momento? Adoração. Se Abraão não deu adoração para ele quando o filho nasceu, quando o filho foi circuncidado, quando o filho desmamou, quando o filho cresceu, quando se separou, então Deus chegou o momento e falou: Abraão, Abraão, agora você vai me adorar. E como essa adoração sua não vai ser voluntária, eu vou estipular que a adoração que vai ser. Você vai pegar o seu filho, seu único filho, e vai me oferecer em sacrifício. E o aroma do seu filho vai chegar com cheiro agradável a mim. O que Abraão fez, amados? De imediato, ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Agora imagina como ficou o coração desse homem. Se ele teve que, em um determinado momento da vida, despedir de um filho, mas ele sabia que esse filho ia ficar vivo. E ali, naquele momento, Deus estava pedindo outro em sacrifício. Mas eu creio que, naquele momento, ele teve ali, né, o discernimento de que ele falhou, de que faltou adoração. E aí ele creu
que Deus era Deus para ressuscitar o filho dele. Tanto que quando ele sobe ali naquele monte para oferecer sacrifício, ele fala para os 2 moços que estavam com ele, eu vou, nós vamos, mas nós vamos voltar. Porque pela fé, ele sabia que ele poderia sim concretizar aquele sacrifício, mas que Deus era fiel para ressuscitar o filho dele. Amém? Então, o primeiro ensinamento para a minha vida e para a sua vida, nós temos ouvido a voz de Deus? E como nós temos nos disposto a obedecer Ele? Instantaneamente, nós temos esperado um pouquinho, conforme nos agrada, ou simplesmente nós temos ignorado? Abraão disse que estava ali conectado com o Senhor. O Senhor falava, ele ouvia. O Senhor falava, ele respondia. Mesmo que aquilo que o Senhor falou não agradasse o coração dele, mesmo que ali naquele momento era algo muito difícil, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então é o primeiro ensinamento para a minha vida e para a sua. O segundo ensinamento, amados, por quê, pastora? Por que Abraão foi provado por Deus? A primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que ele foi provado para quê? Para ver aonde estava o coração dele. Porque tantas coisas aconteceram e durante todas essas coisas ele não ofereceu sacrifícios a Deus. Então levou Deus a crer que ele já não tinha mais o mesmo amor, a mesma obediência. Então ele provou para ver se o coração de Abraão estava no filho, o filho da promessa, ou se estava nele. Mas ele foi aprovado pelo Senhor, porque depois ele mostrou para Deus que ele estava disposto a oferecer o seu filho. E outro motivo que Abraão foi provado por Deus, para ver se ele temia o Senhor. Como assim, pastora? Nós temos que ter medo do Senhor? Jamais. O temer é no sentido do quê? Do respeito e da obediência. Ele queria saber se Abraão, além de amar, estava disposto a obedecer. Porque o amor e a obediência caminham lado a lado. E Abraão foi aprovado, amados, nas duas coisas. Ao ponto do quê? De Deus bradar. Falar, Abraão, Abraão. Na hora que ele estendeu a faca para matar o filho, ele fala, Abraão, Abraão, não faça isso. Porque hoje eu vi que o seu coração está em mim. Eu sei que você me ama. E eu sei que você teme ao Senhor. Então não faça isso. Outro ensinamento, amados. No momento da adversidade. Eu gosto de me colocar dentro da história. Imagina ali, eu tendo que sacrificar um filho. Imagina, ele estava ali no olho do furacão. Quantos sentimentos ele estava vivendo. Quanta agonia. Estava só ele, Deus e o filho. E ele ali com o filho amarrado. Lembrando que o filho não era do tamanho do Miguelzinho, não. O filho era moço. Já tinha mais de 30 anos. E o próprio filho, imagina a situação que estava ali. Ele poderia muito bem falar, não tem nada a ver com isso. É problema seu e de Deus. Eu não vou ser sacrificado. Mas não, tanto o pai, tanto o filho temeram e obedeceram ao Senhor. E aí, quando ele ia ali imolar o filho, o Senhor mais uma vez brada. O anjo do Senhor brada pela segunda vez. Como nós lemos, fala, Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Um alerta para mim e para você. Amados, tribulações, alguém aqui já passou na vida? Levanta a mão aí. Todo tempo. Porque o nosso Deus, ele não mente. Ele fala que nesse mundo, é fato, nós vamos ter aflição. Mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele foi o nosso modelo. Então, se agarra nisso quando você estiver no momento da tribulação. Mas, detalhe, no momento da tribulação, o que Abraão se destacou? Ele ouviu a voz de Deus. Agora, imagina se ele tivesse ansioso, aflito, nervoso, naquela luta e não tivesse ouvido a voz de Deus, o que teria acontecido? Uma tragédia. Ele teria matado o próprio filho. Amados, quão necessário é, quão importante é nós termos o domínio próprio. Nós crermos que o Senhor está no controle e estarmos sensíveis, mesmo no momento da tribulação. Sensíveis a quê, pastor? A voz de Deus. Porque um momentinho de distração, nós podemos cometer um erro que vai se estender por toda a vida. Imagina se ele não escuta a voz de Deus ali, naquele momento. Ele estaria comprometendo a promessa que Deus fez da multiplicação da vida humana. Então, nós temos que estar conectados com Deus, independente do momento que nós estamos passando. Por quê? Porque ouvir a voz de Deus no momento da tribulação
nos impede de cometer besteira, de fazer algo que não convém fazer. Amém? Outro ensinamento: que tipo de adoração, que tipo de oferta, que tipo de sacrifício eu tenho dado ao Senhor? Se faça essa pergunta. Por que, pastora, você está me perguntando isso? Porque Deus pediu para Abraão a melhor oferta. Ele pediu o único filho. Ele pediu aquilo que Abraão mais amava. Ele pediu aquilo que tinha mais valor para Abraão. Então, esse é o nível de adoração. Esse é o nível de oferta que Deus quer de mim e de você. Todas as vezes, amados, que nós falamos em oferta, já logo nos remetemos ao dinheiro. Pastora, você está falando de dinheiro? Vamos por esse lado também, por que não? Está na palavra. Tudo que está na palavra foi inspirado por Deus para o nosso ensino. Se eu vou dar a minha oferta, eu estou dando a minha melhor oferta. Se eu vou entregar o meu dízimo, eu estou sendo fiel e verdadeira com o meu dízimo. Se eu tenho um ministério, se eu tenho um chamado, se eu fui chamada para ser pastor, mestre, diácono, levita, independente do que eu fui chamado, como eu tenho exercido o meu ministério? Eu tenho dado restos para o Senhor? Eu tenho dado o meu melhor? Ou tenho feito aquilo de excelência para o Senhor? Porque Ele quer ser adorado com excelência. Independente do que, seja louvar, nós saímos da nossa casa para louvar, adorar o Senhor. Então, chegando aqui, amados, cante. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Como o pastor disse, se a roupa ficou na varal, esqueça a roupa. Concentre-se somente aqui, lembre de estar ligado com a voz de Deus, porque Deus pode falar com você através do louvor, Deus pode falar com você através da palavra. Então nós temos que estar conectados ao Senhor para saber qual é a vontade dEle para a nossa vida. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas para que a gente venha usufruir da vontade de Deus, nós temos que o quê? Obedecer. Amados, preste bastante atenção. Se nós estamos negligenciando as nossas ofertas, seja ela na representação dos nossos dons, do nosso chamado, ou até mesmo na oferta financeira, Ele nos deixou na Bíblia a vida de Abraão para nos ter como exemplo. Se nós não adoramos para o Senhor, se nós não oferecemos para Ele sacrifícios de louvor, Ele vai nos pedir, Ele vai nos provar. Não queira ser provado pelo Senhor. Então, ofereça, antes de mais nada, a sua oferta voluntária a Ele. Seja Ele em moeda, seja Ele ministerial, seja o que for. Tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Porque esse é o exemplo de adoração que Ele quer, porque Ele nos deixou de exemplo. Amém? Outro ensinamento para a minha vida e para a sua vida. A palavra do Senhor diz, amados, que após a realização da direção que Deus dá para nós, o que acontece? Depois que Abraão obedeceu ao Senhor, o que acontece? Foram liberadas 2 palavras de bênção para a vida dele. Amém? Mas antes de ser liberada essas palavras, outras coisas aconteceram. A primeira coisa foi o quê? O livramento. Abraão obedeceu e o filho de Abraão foi livrado da morte. Quando eu obedeço ao Senhor, eu movo o mundo espiritual e esse movimento vem impedir o quê? De eu ter perdas. Não estou dizendo que se eu desobedecer ao Senhor, alguém vai morrer, não, amados. Se eu desobedecer ao Senhor, eu posso ter perdas. E pessoas podem ser prejudicadas com essas perdas, porque, como eu disse, todos aqueles que estão ao nosso redor ou são beneficiados ou são prejudicados pelas nossas ações. Amém? Segundo ponto, o que nós recebemos do Senhor quando nós obedecemos Ele? A provisão. Então, primeiro, o livramento. Segundo, a provisão. Como assim, pastora? Qual foi a provisão na vida de Abraão? O carneiro. Deus providenciou o cordeiro. Deus providenciou o sacrifício. Então, amados, não se preocupe com a oferta que você vai dar ao Senhor. Seja ela financeira ou seja ela de ordem espiritual, vai vir dele. Você só precisa obedecer. Você só precisa entregar. Porque tudo vem dele. Então, quando eu obedeço, eu recebo o livramento. Quando eu obedeço, eu recebo a provisão. Quando eu obedeço, eu recebo a multiplicação. Olha, quantas coisas nós recebemos do Senhor por uma única atitude nossa. Outra coisa, não para aí. A bênção na vida pessoal.
A palavra do Senhor diz que em tudo Abraão foi abençoado. Outra coisa, a bênção na vida da descendência de Abraão, dos filhos, netos, bisnetos. Quando nós obedecemos, imagine aí na sua cabeça o tamanho da proporção. Quantas vidas, quantas almas são tocadas, salvas, beneficiadas pela sua atitude, pela minha atitude de obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que através da vida de Abraão, ele deu vitória perante os inimigos da descendência dele. E por meio deles, dessa descendência, todas as nações da terra foram abençoadas. Amém? Então, se eu obedeço, eu recebo livramento, eu recebo a provisão, eu recebo a multiplicação, eu recebo a bênção sobre a minha vida e a bênção sobre a vida da minha descendência. A minha descendência se torna bendita pela minha vida, pela minha atitude. Agora, vira a chavinha aí. Imagina se nós desobedecemos. Quantas pessoas nós prejudicamos. Então, amados, não se engane. A palavra do Senhor diz que nós já não somos mais inocentes. Nós já temos o conhecimento, o entendimento da palavra. A responsabilidade está nas nossas mãos. É o nosso dever obedecer. Como eu disse, não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, que nós venhamos praticar, crendo o quê? Que Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. E que tudo que nós fizermos, se nós fizermos com excelência, nós seremos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Como eu preguei aqui a respeito da prosperidade, não é o acúmulo de riquezas, mas é a ausência da necessidade. Se eu obedeço, eu vou viver o melhor dessa terra. O segredo está na obediência. Amém? Então, pega aí a sua Bíblia de novo. Abra lá em Gênesis, vamos ler mais alguns versículos e o Senhor vai continuar falando conosco. Gênesis 22, versículo 20. Gênesis 22, do 20 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu, depois destas coisas, olha aí o segredinho da mensagem de hoje, guarda nas tábuas do teu coração, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que Milca, deu filhos a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, Bus, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. Pastora, quando eu vou ler a Bíblia e vejo esses nomes, eu fico doidinho, não entendo nada. Te convido a ler mais calmamente, amados, porque nessas entrelinhas aí tem riquezas. Vamos continuar. E Betuel gerou Rebeca. Guarde aí, quem era Rebeca? Estes 8 deu à luz a Milca e Naor, irmão de Abraão. Então, depois dessas coisas, que coisas? Depois que Abraão obedeceu, o que Deus fez? Abençoou o irmão de Abraão. Deu para ele 8 filhos. Sendo que um desses filhos gerou Rebeca, que viria a ser quem? A esposa do seu descendente. O milagre foi gerado no momento que teve a obediência. O nosso Deus, ele trabalha com propósitos. Lá no 24 agora, capítulo 24, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Vou ler de novo, para você guardar. E Abraão era velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado em tudo. Nós somos jovens, nós temos ainda a vida inteira pela frente, e nós podemos ser abençoados em tudo. Como? Obedecendo ao nosso Deus. Gênesis 24, 7. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, Abraão dizendo, e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua descendência darei a essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes de lá mulher para o meu filho. Isso foi a conversa de Abraão com o servo dele, pedindo para que o servo dele fosse atrás de uma mulher para Isaque. Assim era feito nos tempos passados.
Gênesis 24:10, a palavra do Senhor diz assim: E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam nas suas mãos. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, cidade de Naor. Quem que era Naor? Irmão de Abraão. 24:12. E disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Olha a ousadia desse servo. Olha as pessoas que convivem conosco. Elas podem copiar a nossa postura. Esse servo, de conviver com Abraão, passou a ter fé no Deus de Abraão. E antes de fazer aquilo que o patrão dele pediu, o que ele fez? Orou. Olha a importância que tem, jovens, diante de firmar um relacionamento, orar ao Senhor e pedir para Ele encaminhar a pessoa certa para cada um de nós. Vamos lá, 24:12. E disse: Ó Senhor, eu já li, né? Então vamos lá, 24:15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, olha que coisa maravilhosa, o servo ainda estava orando e o Senhor já estava respondendo. Muitas vezes nos falta a atitude, amados, de orar. Se nós orarmos, a palavra do Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. E aqui o Senhor está nos falando, ó, sucedeu que, 24:15, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com o seu cântaro ao seu encontro. O Senhor traz de encontro aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos. Nós não precisamos de sofrer para ir buscar. Chega até nós. Amém? Recebe aí. Gênesis 24:48. Inclinando-se me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Aqui mostra o quê? Que ele teve no coração gratidão. Ele orou, pediu, recebeu. De prontidão ele agradeceu. 24, 63 e 64. Isaque saíra a orar no campo à tarde e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque e desceu do camelo. 24, 66 e 67, diz assim: E o servo contou a Isaque todas as coisas que ele fizeram. Ele estava chegando de viagem, a palavra do Senhor diz que Isaque estava orando. Um homem de Deus tem que orar ao Senhor. E aí o servo chega e conta tudo. Olha, Isaque, seu pai me pediu para ir atrás de uma mulher para você. Eu orei ao Senhor, aconteceu isso, isso e isso, e aqui está ela. Mesmo que a família dela falou para ela ficar lá 10 dias para se preparar, eu falei, não, eu não posso voltar de mãos vazias, meu Senhor está me esperando. Rebeca de prontidão aceitou, veio comigo, está aqui ela, a sua esposa, sua futura esposa. E aí o que aconteceu, amados? A palavra do Senhor disse: E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Isaque já tinha aqui 40 anos de idade. Amados, olha o poder da oração. Quando nós oramos, quando a nossa família ora, para Deus encaminhar um esposo, uma esposa, há amor, há paz, há a presença de Deus no relacionamento. De imediato eles se amaram. De imediato Isaque foi consolado da morte da sua mãe. Amém? A obediência de Abraão trouxe o quê? Recompensa para a vida do irmão dele, que foi abençoado com 8 filhos, e também trouxe a bênção para a descendência dele, para Isaque, porque foi gerada ali a promessa, a prometida dele, Rebeca. Então, o que eu entendo aqui, amados? Que nem eu e nem você foi criado por acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus trabalha com propósitos. Inclusive, se nós estamos aqui, neste lugar, nessa noite, é porque a vontade dele
quis assim. Então, aproveite cada momento, cada oportunidade, cada dia, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que esse é o motivo de nós não termos sido ainda consumidos. Então, se você está aqui nessa noite, se ouviu essa palavra, pratique ela. Por quê? Deus te deu uma missão. E olha isso que eu vou falar, quão profundo é o nosso futuro. Fala, o meu futuro depende do que eu fizer hoje. Depende da minha escolha, depende da sua escolha. Se eu escolher obedecer, eu vou herdar todas essas promessas para a minha vida. A libertação, a provisão, a multiplicação, a bênção pessoal e a bênção para a minha descendência. Amém? Então, se você escolher nessa noite obedecer, o futuro da sua geração está garantido nos braços do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, e agora para concluir essa mensagem, lembra do tema dela? Quem lembra? Pode falar, não tenha medo. O tema da mensagem de hoje. Depois dessas coisas. Nós iniciamos falando depois dessas coisas. Que coisas? De Abraão ter sido abençoado várias vezes, ter passado por momentos bons e difíceis e não ter sacrificado ao Senhor, não ter oferecido adoração ao Senhor. Mas depois nós lemos de novo, mais uma vez a palavra, depois dessas coisas. Depois de que coisas? Depois dele ter sido provado e aprovado por Deus. O que aconteceu? Teve ali o livramento, a multiplicação, a provisão, todas essas coisas. O que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Depois das coisas que aconteceram ontem, você está aqui hoje, ouviu essa palavra. E o que você vai fazer depois de tudo isso que você ouviu aqui? Amém? Então, guarde no seu coração, depois dessas coisas. Se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque ainda tem esperança, porque Ele ainda quer abençoar, porque Ele ainda quer fazer, porque Ele tem uma promessa para mim e para você. Amém? Tome conta dessa promessa. Tome posse dessa promessa. Agora o Júlio vai colocar um louvor, medite na letra desse louvor. Amém? Você que pode, amado, se coloque de pé. E se você conhece esse louvor, louve a Ele de todo o seu coração. Comece aí a dar a sua melhor adoração para o Senhor a partir de agora. Não se sinta vergonha. Quero dar o melhor de mim. Ofereça a Ele sacrifícios do seu Quero louvor. oferecer sacrifício de Cante a Ele nessa noite. Aproveite essa oportunidade. Pode ser a sua última oportunidade. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Sua voz nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais
já sou, um adorador por excelência, me tornar. Declare que você não vai se importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Você foi criado para adorar. Um adorador por excelência. Então adora. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Isso mesmo. Um adorador Deixa o Espírito por Santo tomar conta de você, falar através de você. Firme essa aliança com o Senhor nessa noite, de ser um adorador, de ser uma adoradora de excelência, porque é isso que Ele merece de cada um de nós. Comece aí no seu lugar, invocar o nome do Senhor. Comece a agradecer a Ele por essa palavra, por esse maná, por essa noite, por essa oportunidade. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, nós queremos te exaltar, Senhor, nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores que foram aqui entoados. Senhor, o Senhor tem se mostrado fiel. O Senhor tem respondido às nossas orações. O Senhor tem entrado, Senhor, com a providência. Deus, essa noite o Senhor nos pede adoração. E nós estamos aqui, Senhor, dispostos a te adorar. Deus, eu sei que o Senhor quer entregar para cada um de nós nessa noite, Pai. Eu sei que o Senhor quer, Pai, nos dar o livramento de perdas, Deus, que talvez até hoje nós já tivemos por falta, Senhor, de sabedoria. Mas a Tua palavra nos ensina, Deus, que aquele que pede, recebe. E aquele que busca pela sabedoria que vem dos céus, basta clamar ao Senhor. Deus, eu declaro sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, que toda perda será restituída pelo poder que há na palavra do Senhor. O Senhor restituiu, Senhor, a vida de muitos homens e mulheres de Deus, e nos deixou, Senhor, de ensino. Assim, Deus, como Jó também foi provado, não por ele, mas para mostrar para todos aqueles que estavam ao redor dele, que o Senhor era na vida dele. O Senhor restituiu, Senhor, 2 vezes mais de tudo aquilo que ele perdeu. Então, Senhor, seja o Deus da restituição na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos. Renova, Senhor, restaura os sonhos, que nós venhamos voltar, Senhor, a ter esperanças em Ti, voltar a crer, Senhor, nas Suas promessas, Deus. Oh, Espírito Santo, eu creio que a Sua provisão também está chegando. Eu creio, Deus, que a Sua multiplicação está chegando. Eu creio, Senhor, que as bênçãos na minha vida pessoal, na vida pessoal dos meus irmãos, está chegando. Deus, e a Tua palavra nos assegura que através de nós serão benditas todas as nações da terra. E hoje nós cumpramos, Senhor, essa palavra para a nossa vida. Nós declaramos, Deus, a bênção sobre a nossa descendência, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos exalar, Senhor, o bom perfume de Cristo, e que todos aqueles que estão ao nosso redor venham ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Faça chover, Senhor, na nossa terra. Haja multiplicação, Senhor, na nossa terra. Haja provisão, Senhor, na nossa terra. Haja libertação, Senhor, na nossa terra. Haja cura, Senhor, na nossa terra. Haja salvação, Deus, na nossa terra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor, amado. Aplauda o Senhor e glorifica o Senhor. Aleluias. Então, amados, resumindo a pregação dessa noite, o que o Senhor quer de mim e de você? Adoração. É só a nossa adoração perfeita. Então, que nós venhamos nos esforçar nele para dar a ele aquilo que ele merece.
Amém? Mais uma vez aplauda o Senhor. Pode tomar o seu lugar. Convida aqui o pastor, ele vai estar ministrando a ceia. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Quem foi abençoado pela palavra? Aleluia. Que interessante, hein? Aí Abraão não adorou, Deus proporcionou uma situação para que ele viesse adorar a Deus. Então nós não podemos esquecer de adorar o nosso Senhor. Quando eu devo fazer isso, pastor? Todo dia, todo instante. Sempre adorar a Deus. Com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa finança, com o nosso testemunho, pregando o evangelho, também é a forma de estar adorando a Deus. Sendo obediente às autoridades, né, constituídas por Deus. Deus é adorado através dessas coisas. Meus amados, hoje ceia, todo primeiro domingo do mês, nós sentamos à mesa do Senhor para participar, né, do banquete do corpo e do sangue do Senhor. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Podemos ler, amados? Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graça, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes desse pão, todas as vezes que, 26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Quando Paulo ele recebeu isso e passou para a igreja, fica bem claro, amados, que o texto está dizendo que a ceia é do Senhor Jesus. Não é algo inventado, elaborado pela própria igreja, não. É do Senhor Jesus. A igreja, ela não pode nem forçar uma pessoa a participar ou negar ceia para uma pessoa. Basta que a pessoa tem que ter o entendimento dela, de participar, porque o texto está dizendo que é o corpo e o sangue do Senhor. Por que Paulo fala aqui? Porque capítulos anteriores a igreja estava reunindo, mas não estava zelando e vendo como era sério participar do corpo e do sangue do Senhor. Assim,
Paulo escreve para essa igreja e também é para nós nos dias de hoje. Portanto, como que os primeiros passos para a pessoa participar do sangue do corpo do Senhor? Primeira coisa, a pessoa ela tem que ser salva em Cristo Jesus. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Depois sim, o texto está falando que examine-se o homem a si mesmo. Nós devemos fazer uma análise, nos examinar. E é algo muito pessoal. Eu não posso na hora da ceia olhar para aquele irmão ou para aquela irmã. Esse não pode, não. O texto está dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Depois de fazer isso, coma do pão e beba do cálice. E Jesus fala que nós devemos fazer isso, amados, até a volta dele. Ele mesmo diz, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos fazendo em memória do Senhor. Como assim, pastor? Que um dia ele foi na cruz do Calvário, ele morreu em meu e seu favor, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós devemos fazer isso até a volta do nosso Senhor. Amém? Então, nesse momento, eu quero chamar aqui o irmão Daniel. Não, ainda não. Só o Daniel, a Giovanni e Peter. Isso. Eles vão cantar aquele louvor, o último que eles cantaram, que eles louvaram. E conforme eles forem louvando a Deus, os irmãos vão ter esse momento para fazer essa examinação. Amém? Então, eles louvando, você vai aí no seu lugar, falando com Deus, falando com o Senhor, para que Deus assim responda ao seu coração. Amém, amados? Então, mesmo sentados, não precisa de se colocar de pé. Mesmo sentados, se possível, você feche seus olhos, se não, fique à vontade. Vamos louvar a Deus com essa canção. Amém, Jesus. Glória Aleluia. Glórias a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve,
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Quero convidar os amados a se colocarem de pé. O casal que está separado para servir a ceia, por favor. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eles vão estar servindo vocês, amados, mas eu peço para que ninguém coma e nem beba. Pastor, eu não quero participar, fique à vontade. Pastor, eu quero participar, fique à vontade, é você e Deus. Mas você que for participar, não come, não beba ainda. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Pega o pão, amados. Nós vamos consagrar o pão, mas não coma ainda não, tá? Nós vamos só orar para consagrar o pão. Pai, no nome de Jesus, aqui está o pão, ó Deus, que representa o Teu corpo, Senhor, que foi partido, ó Deus, por cada um de nós. Nesse momento nós consagramos a Ti esse pão, a partícula desse pão, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pão, Deus, que representa, Senhor, a nossa comunhão contigo, Senhor. Nós consagramos o nome de Jesus. Porque, pois recebi do Senhor que também vos entreguei o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Fazei isso em memória de mim. Coma do pão, que é o corpo do Senhor. Nada além do
sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Pega o suco que representa o sangue do Senhor. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, aqui está o suco da videira, que representa o teu sangue que foi derramado naquele madeiro, para nos purificar de todo o pecado, Senhor. Nós consagramos ao Senhor no nome de Jesus. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Toma do suco, que é o sangue do Senhor. Glória a Deus. Se você quiser ter seu momento de oração, de gratidão a Deus, se você quiser se colocar de joelho, se você quiser sentar, se você quiser permanecer em pé, fique à vontade. Tem esse momento, é seu e Deus. A aliança foi renovada. Vamos agradecer ao Senhor. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Bendito Nada Deus. além Obrigado, do Jesus. sangue Obrigado, de Jesus. Jesus. Mais uma vez, eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nós somos livres, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Eu sou livre. É o Senhor que nos libertou. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Você que pode, aplauda ao Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a adoração e a Ele o louvor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento.